Fala pessoal, aqui é Jonathan Silva, seu mentor e guia na plataforma BFX Trader. E neste vídeo vamos falar aqui de um outro robô. Esse aqui é o robô ímpar. No caso, vamos entender um pouco da sua configuração, do que a gente precisa entender sobre ele. Então, para isso, vamos entrar aqui na plataforma e vamos aqui já clicar em robô ou em operações. Então vamos lá. Robôs carregados, e aqui nós vamos aqui para o BFX Bot ímpar com análise. Então vamos ver como é que ele funciona na prática. Então veja bem, vamos carregar e vamos aqui entender um pouco das suas configurações. Então primeira coisa, o próprio nome já diz, Bot ímpar. E o que seria? Quando o último dígito for o número ímpar, nós vamos ganhar. É essa a ideia. Então quais são os números ímpares? É 1, é 3, 5, é 7 e é 9. Então esses são os números ímpares. Então qual que é a análise que o robô, que é a nossa inteligência, ela vai fazer? Ela vai fazer a leitura dos últimos dígitos e vai armazenando nas suas variáveis para poder, ele vai entendendo essa questão e ele vai analisando os últimos 3 dígitos. Se os últimos 3 dígitos forem números pares, o próximo dígito ele acredita que vai ser número ímpar, então ele vai lá e abre a sua ordem. Aqui também temos uma multiplicação de martingale. Aqui, como essa automação, este robô, ele tem 50% de chance de vitória, então a corretora ela paga um pouco mais sobre essas operações. Então a ideia principal é, ele vai analisar os últimos 3 dígitos e ele vai identificar se os últimos 3 dígitos forem números pares, ele então vai abrir uma ordem acreditando que o próximo número vai ser o número ímpar. Como pode acontecer de continuar repetindo números pares, a gente perde e aí entra a questão do martingale. Aqui nós colocamos aqui um limite de martingale, martingale no caso multiplicando por 1, que aí ele vai dobrar a informação. Quando a gente coloca aqui multiplicação do martingale 1, nós estamos dizendo que ele vai dobrar o valor da nossa operação. Se a nossa operação for 1, ele vai dobrar, então vai ser 2. Se perder 2, vai ser 4. Se perder a de 4, vai ser o número 8. Se perder 8, vai ser 16. E assim gradativamente. Então é muita cautela, também é uma questão de você parar, tentar entender, para criar uma estratégia, para criar um operacional, para que você não perca seu dinheiro tão suado. Então, limite de martingale eu coloco um travamento que, se ele perder 6 vezes seguidas, então ele vai lá e a gente encerra essas operações. Vou colocar aqui o limite de perdas seguidas de 10. Então se ele perder 10 vezes seguidas, é claro que nós não vamos chegar a 10, porque se chegar a 6 ele já trava. Então esses dois campos eles estão atrelados um aos outros. Eu vou colocar aqui um stop loss de 45. Vou colocar aqui uma meta. Stop loss é quanto que eu estou disposto a perder. E aqui uma meta de 15 dólares nas operações. Então aqui eu vou iniciar as operações com $1. Aqui, lógico, estou em conta demonstração para fazer os testes para você criar, e eu sugiro que você também faça isso. Crie um operacional, fique confortável com ele, melhore a cada dia mais para que você consiga ter bons resultados. Então é a mesma coisa, clicamos aqui no botão iniciar robô e deixamos ver como ele se comporta. Então vamos lá. Clicamos aqui em operações, tá vendo aqui, ó, em notificações, ele vai fazendo a leitura dos dígitos. Aqui ele abriu uma ordem já, vamos lá ver como que foi. Então,
Como ele é um bot ímpar, número 6 é um número par. Então, quando sai o número par, nós perdemos, infelizmente. Mas vamos aguardar o comportamento. Se você quiser, aqui ó, em notificações tem todo o comportamento dele. Ele vai fazendo a contagem dos dígitos seguidos, 1, 2, 3, e aqui último dígito 5. Então aqui temos uma vitória. E ele vai fazendo essas análises, vai contando os últimos dígitos. E assim até que fique confortável em abrir uma operação. Último dígito 7. E ele vai continuando fazendo as suas operações. Então vamos aguardar um pouquinho para ver qual que é o comportamento dele. Se ele vai bater a meta rápido, se não, para o vídeo não ficar muito grande. Mas o ideal é que você entenda quais que são os pormenores aqui da estrutura. Lembrando que a pergunta é aguardar quantos dígitos para pares. Então aqui a gente colocou um número de 3, mas você pode colocar, esperar 1, 2, 3, 4, 5. Mas quanto mais números você colocar aí, mais demorado vai ficar as operações. E se você tiver tempo e achar que isso vai ficar mais assertivo, faça os seus testes, crie seu operacional. Então defina quantos dígitos pares ele vai precisar esperar para entrar com a sua ordem. Uma explicação, sugiro que deixe só por um mesmo, que ele vai dobrar o valor que você já investiu. Limite mastigado, você vai definir se você quer fazer com que ele aceite dobrar 3 vezes e pronto. Isso vai ser de acordo com a sua entrada e o valor que você tem disponível em banca. O stop loss é quanto você está disposto a perder. A meta tem que ser uma meta alcançável, uma meta não muito grande, para que você consiga sair positivo. Talvez você falasse, não, mas eu quero chegar a essa meta. Talvez de cara você não consiga, mas se você criar micrometas, vamos dizer assim, que a minha meta é 15, mas eu quero criar micrometas, o que eu faço? Eu faço uma meta de 5, depois outra meta de 5, depois outra meta de 5. Então no final, eu atingi minha meta macro, que foi 15. É uma sugestão. Mas, enquanto isso, o robô aqui está continuando fazendo as operações. Ele deu aqui 8 entradas, sendo 6 vitórias e 2 derrotas. Por enquanto, ele está ficando positivo em 5,38. Então, tudo depende de como você vai tratar cada robô. Sabendo como ele funciona, fica muito mais fácil você criar estratégias para poder ser mais assertivo. Então vamos aguardar um pouquinho mais e ver o comportamento dele para o vídeo não ficar muito grande. Aí você me pergunta assim, Jonatas, eu preciso esperar atingir a minha meta? Não. O que você precisa entender? Se você acha que o valor que você está ganhando é um valor relevante e significativo para você, então, e se você está ficando desconfortável com o robô, vendo que ele está perdendo várias vezes seguidas,
e tendo uma dificuldade em recuperar, eu também sugiro que você valorize o que você já ganhou. Então, nesse momento aqui agora, ele está aguardando fazer mais uma entrada. Eu poderia muito bem parar o robô agora e ficar com $6 no bolso. Poderia. Seria uma opção. Mas aí a pessoa fala assim, não, eu vou tentar, eu vou aguardar. Aguardou, deu certo. Mas aí ele pensa, não, correu risco. Eu posso parar o robô. Então, depende do seu operacional, tá vendo? Perceba que ele está começando a dar algumas perdas seguidas ali. Então ele perdeu, recuperou, perdeu de novo. Então, se isso está me causando um desconforto, eu preciso agir de uma forma preventiva. E como que eu faço isso? Eu vou lá e paro o robô. Então vamos dizer que eu estava em conta real, eu guardei no meu bolso $8,94. Então você precisa acompanhar o robô. Por mais que ele tenha metas, por mais que ele tenha um valor de perda, eu poderia muito bem deixar ele rodando. A gente estava lucrando $8,94. Mas quem me garante que quando eu virar as costas, ele não vai começar a perder e atingir o meu stop loss? Então, em vez disso, eu saio com dinheiro no bolso, que é o mais importante. E um detalhe importante, valorize qualquer que seja o seu ganho, porque ganho sempre será ganho. Então, seja ele 0,35, seja ele 10, 50, qualquer valor positivo é um valor para ser comemorado. Então, este é o Bolt ímpar. Você pode se adaptar aqui com essa performance, criar o seu operacional, colocar a sua meta diária, o seu stop loss e o valor das entradas. Então, fico por aqui. Sou Jonathan Silva, seu mentor e guia na plataforma BFX Trader.